Dizem que a lua tem olhos e que quando ela brilha sobre o cemitério velho, ilumina rostos que já não deveriam estar ali. Nem todo mundo consegue enxergar, mas quem vê nunca mais esquece. Este lugar, abandonado há tanto tempo, guarda segredos que só a noite se atreve a revelar. A história do cemitério velho é uma ferida aberta na memória da cidade. Décadas atrás, uma enchente devastadora arrastou parte das covas, espalhando cruzes e revolvendo a terra sagrada. O pavor foi tão grande que ninguém mais quis ser enterrado ali. O portão foi trancado, o mato cresceu e o silêncio tomou conta. Mas o silêncio do dia se transforma em sussurros durante a noite, especialmente nas noites de lua cheia. Os moradores mais antigos, aqueles que ainda se lembram do cheiro da terra molhada e do caos daquela enchente, juram de pé junto: quando a lua está cheia e branca como um osso, sombras se levantam entre os túmulos. Não são fantasmas comuns, dizem eles. São figuras lentas, hesitantes, que parecem procurar algo que perderam. Talvez o caminho de volta para casa, ou talvez apenas a paz que lhes foi negada. Eles se movem com a estranha lentidão de um pesadelo, e o vento que passa por entre as árvores parece carregar seus lamentos. Seu Ambrósio, que foi zelador do cemitério novo por mais de 40 anos, é um dos poucos que ousou desafiar a lenda. Numa noite de aposta com os amigos, ele decidiu passar a vigília lá dentro, armado apenas com uma garrafa de café e sua teimosia. Ele mesmo me contou com a voz trêmula e os olhos fixos num ponto distante. Ele disse: eu fiquei de guarda uma vez, para ver se era verdade o que o povo falava. Armei minha cadeira perto do portão, de onde dava para ver quase tudo. O tempo foi passando, e nada. Só o som dos grilos e o frio que subia do chão. Eu já estava quase rindo da minha própria tolice quando deu meia-noite. E aí, a lua clareou. Mas não foi um clareão normal. Parecia que alguém tinha acendido um holofote no céu. A luz era tão forte, tão branca, que o cemitério inteiro ficou azulado, como se fosse dia. Foi aí que eu vi, não eram sombras, não eram vultos. Eram rostos, rostos no chão, aparecendo na terra batida, na lama seca, nas lápides caídas. Eram rostos olhando para cima, olhando para mim. E o pior, eu reconheci alguns. Eram os mesmos que a gente tinha enterrado às pressas, naquela época da peste, sem reza nem caixão direito. A confissão de seu Ambrósio nos leva ao cerne da maldição. Antes da enchente, houve uma epidemia. Uma doença rápida e fatal que levou dezenas de pessoas em poucas semanas. O medo era tanto que as regras do enterro foram abandonadas. Contam que muitos foram levados para o cemitério às pressas, envoltos em lençóis e jogados em valas comuns. A lenda mais sombria sussurra que alguns deles não estavam completamente mortos. Ainda havia um fio de vida, um último suspiro que foi sufocado pela terra fria. A lua, dizem os poetas, é a testemunha silenciosa de tudo o que acontece na escuridão. Naquelas noites terríveis, ela teria visto tudo, e como um espelho d'água, teria guardado o reflexo daqueles rostos no momento de sua agonia. Agora, em cada ciclo de lua cheia, quando ela sobe alta e imponente no céu, a lua devolve à terra o que testemunhou. Ela projeta sobre as sepulturas a imagem daqueles que partiram sem um adeus, cujos olhos se fecharam olhando para a sua luz pálida. Os rostos que seu Ambrósio viu não eram almas penadas, mas ecos de luz, memórias presas no tempo. Mas a lenda não para por aí. Ela se aprofunda, se tornando ainda mais pessoal e perigosa. Correm boatos de que se uma pessoa viva entrar no cemitério velho em noite de lua cheia e tiver a coragem ou a loucura de encarar a lua diretamente, algo terrível acontece. A lua, que a tudo observa, devolve o olhar. Mas não com seu brilho frio e distante. Dizem que por um instante o rosto que você vê no céu não é o da lua, mas o de um dos mortos esquecidos.
um rosto desconhecido, contorcido em dor ou súplica, que se imprime na sua mente para sempre. Outros afirmam ter ouvido coisas, não gritos ou gemidos, mas chamados baixos, quase inaudíveis, como preces levadas pelo vento, nomes sendo sussurrados, pedidos para serem lembrados, para que uma vela seja acesa em sua memória. É como se a própria terra estivesse chorando por aqueles que ela acolheu de forma tão brutal. O cemitério não é assombrado pelos mortos, mas pela memória deles, uma memória que se recusa a desaparecer. Hoje, a regra é clara e ninguém ousa quebrá-la. Não se entra naquele cemitério depois da meia-noite. O medo não é mais dos fantasmas ou dos mortos que se levantam. O medo é da lua. Porque quando ela brilha com aquela intensidade sobrenatural, ela não está iluminando o caminho para os vivos. Ela está iluminando o caminho para aqueles que foram enterrados fora de hora, mostrando os rostos que a terra tentou em vão esconder. Esta é a história da lua do cemitério velho. Um lugar onde até a luz parece sentir saudade daquilo que a terra levou cedo demais. Obrigado por me acompanhar nesta jornada arrepiante. Se você gostou desta história e quer ouvir mais lendas que se escondem na escuridão, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos relatos. Até a próxima noite!